Pois é, cara, e assim, aconteceu tanta coisa, né, nessa semana, nesses últimos dias, nessa data FIFA, que a gente até acabou esquecendo um pouco desse confronto, né, Raí? E a gente passou ali pelo Nacional, meio que numa superação, com pênaltis, com sorte, com competência também, mas passamos ali, aquilo dá aquele brio, dá aquela revigorada. E a gente passou a data FIFA achando que ia ser tranquila, e teve novela Marcos Leonardo, teve venda de jogadores da base de novo, toda aquela discussão de como que estão gerindo o clube. E a gente chega aí na véspera desse confronto, né, Raí? Ao passo que a gente tem aí chegada de Tolói, Mailton, o próprio Rigoni também, né? A gente vai comentar. Como é que você vê essa chegada para um momento que é decisivo pro ano, né? Não tem muito o que dizer. Se a gente sabe como é que é o futebol, né? Perdeu, tá mal, joga tudo fora, e ganhou, Sim. tá tudo bem, né? Principalmente quando se trata de um mata-mata em que você tem as únicas esperanças de título da temporada depositadas. Eu acho que é um bom momento dentro de campo. O time vem de uma sequência aí de bons resultados, de boas atuações também. Eu acho que é a soma ideal quando a gente fala de futebol. Muitas vezes você tem bom desempenho, não tem resultado. Muitas vezes você tem resultado, não tem bom desempenho. Acho que o São Paulo tem conseguido aliar as duas coisas ultimamente, né? E os números com o Crespo são muito positivos. 54% de aproveitamento. Em 14 jogos são 7, 8 vitórias, alguma coisa assim. Só perdeu 2 vezes, né? Lá na estreia e aquele jogo pro Atlético Paranaense, com o contexto que teve naquela exibição, né? Tanto que até acabou passando batida a eliminação na Copa do Brasil, né? Muito porque o contexto do jogo ali acabou condicionando muito as avaliações. Então acho que o momento em campo esportivo, ele é muito bom. Agora é entender como tudo isso que acontece do lado de fora pode influenciar dentro de campo. E aí tem uma coisa interessante, Senna. Porque muitas pessoas imaginam que o extra-campo não entra pro campo, não influencia, não atrapalha. Os caras têm que focar em jogar bola e esses problemas que vêm de fora não tem como atrapalhar ou não deveriam atrapalhar. Eu acho que uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real. E aí, ontem, né, curiosamente, em um outro centro de custo, eu estava gravando um papo com o Everton Felipe, que jogou no São Paulo um tempo atrás, né? E até passou pelo microfone da arquibancada dia desses, naquele jogo contra o Sport. A gente bateu um papo antes da bola rolar. E, pô, um cara super legal, assim, muito boa entrevista, um cara muito bom de papo, né? Muito esclarecido, uma autocrítica muito grande, o que é raro. E ele fala muito bem da passagem dele pelo São Paulo, né? Que não foi uma boa passagem e ele admite que ele não conseguiu cumprir as expectativas, mas não é sobre isso. É sobre essa questão especificamente do extracampo, né? E ele nos confidenciou em um determinado momento lá da entrevista que os problemas que aconteciam no CT, burburinho de diretoria, atrapalhava, né, os jogadores. Aquilo muitas vezes criava uma instabilidade no ambiente. Então eu acho que esse é um aspecto para a gente ficar ligado aí nos próximos dias, do ponto de vista da avaliação, para entender se isso pode ou não atrapalhar. Não estou dizendo que vai, mas também não tenho 100% de certeza que não vai. O jogador de futebol, ele tem rede social, ele acompanha a notícia, ele vê manifestação da torcida, ele tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Ele viu o negócio mal sucedido pelo Marcos Leonardo e atrapalhado. Ele tem visto essa questão das vendas e a repercussão que isso causou para a direção, principalmente para o presidente, que tem sido bastante pressionado nos últimos dias. Então, eu tô muito curioso para ver nessa retomada, né, como que esse aspecto vai ou não influenciar no desempenho do time, que é muito bom até aqui nesse recorte com o Crespo. Se vai ter um impacto negativo, se vai passar ao lado, se vai fazer os caras correrem ainda mais, vamos nos fechar aqui entre nós, porque daqui pra fora esses caras estão fazendo só bobagem. Então vamos nos fechar aqui entre nós e vambora. A gente vai tocar o barco e vai brigar pra ganhar a Libertadores e vai fazer o melhor possível no Campeonato Brasileiro, que não é possível ser campeão. Então, pra mim, essa é a principal questão, né? Porque dentro de uma data FIFA e um período tão grande de inatividade, São Paulo ficou 15 dias sem jogar, vai completar 15 dias no domingo quando volta a campo, cada clube
gere de uma forma, né, esse período de data FIFA. Então tem clubes que treinam mais, tem clubes que dão mais folga, e eu acho que é uma coisa muito que varia de time para time. Tem times que de fato precisam dar um período maior de descanso para seus jogadores, porque os caras vêm numa batida ali de um jogo em cima do outro, e eu até discordo muito de algumas teses que dizem, mas o cara reclama que não tem tempo para treinar, e quando tem data FIFA dá folga. A folga é importante, o cara às vezes precisa sair um pouco daquele ambiente, cara. Precisa ficar um pouco com a família, com a esposa, com a filha, com a mãe, sei lá, viajar. Não tô falando que o cara vai tirar férias durante 15 dias. Mas sair ali 3, 4 dias e aí depois o cara retoma e trabalha e recupera ali os treinamentos, né? Para outros é importante para recuperar jogadores machucados, para outros para afinar um detalhe ou outro. Então é uma coisa muito que varia de time para time. E esse período de data FIFA, no que tange o extra-campo, só teve notícia ruim, cara. Só notícia ruim. Só problema, só instabilidade, só crise, muitas delas, ou a maioria delas, criadas pelo próprio clube, pela direção do clube. Então, acho que esse é um ponto aí que eu tenho curiosidade para ver como os jogadores vão regressar desse caos que foi criado durante esses 15 dias. Né? O São Paulo sai para a data FIFA depois do jogo contra o Galo, talvez? Contra o Galo. Contra o Galo. Não, Cruzeiro. Cruzeiro Foi a terceira, eu falei de 2 derrotas, foi a terceira derrota. Isso. Mas era ali também um jogo que, o São Paulo jogou muito bem aquele dia em BH. Sim. Jogou muito bem. A derrota foi uma coisa muito circunstancial. Não é que jogou muito mal. Então, esportivamente, ele vai pra parada com vários pontos positivos, apesar dos problemas, lesões, jogadores machucados, lacunas no elenco. E aí agora, quando ele volta, ele tem, nesse meio tempo, uma instabilidade grande do ponto de vista diretivo. Então esse é o ponto que eu tô curioso para ver como o time vai reagir nesse retorno. Eu tenho uma impressão, antes do Senna também completar, que esse elenco do São Paulo é um elenco diferente, por exemplo, do que o do caso do Everton Felipe. Eu acho que é um elenco que se blinda muito. E, pelo menos é o que eu sinto, talvez a gente não tenha visto uma instabilidade tão grande, assim, de torcida, diretoria, como tá acontecendo agora, mas já aconteceram momentos de instabilidade também. E eu sinto que esse elenco meio que ignora isso. Se fecha entre eles e fala, não, a gente vai jogar pela instituição, pra gente, pela torcida, não sei. Mas não deixa isso afetar dentro do campo. E acho que isso é muito importante. Acho que isso a volta do Rafinha foi muito importante pra isso. A volta do Lucas, que agora tá no elenco, é muito importante pra isso. Esses caras no elenco, acho que ajudam muito nisso. Eu acho difícil que o São Paulo, que esses aspectos, esses problemas da diretoria respinguem dentro do campo. Acho difícil, mas não é impossível. Como o Raí falou, isso acontece. No Corinthians mesmo, por exemplo, isso acontece direto. O Corinthians entra numa instabilidade e isso respinga dentro do campo. Então, eu acho que, cara, dificilmente vai respingar dentro do campo. Corre o risco. Infelizmente, corre o risco. Mas o que eu sinto, o que eu vejo do elenco do São Paulo, é que é um elenco muito fechado e que se blinda muito disso. E joga por outros fatores. Não vai deixar isso afetar no ano do São Paulo. Talvez, em caso de uma eliminação na Copa Libertadores da América, batendo na madeira, que isso não aconteça. Mas se isso eventualmente pode acontecer, se acontecer, aí eu acho que a gente pode ter uma reação diferente no elenco do São Paulo. Eu sinto que tá muito blindado. Ali, ó, vamos em busca da Libertadores, vamos tentar a Libertadores. Se não conseguir, aí eu acho que a gente pode ver uma movimentação bem diferente nos jogos do São Paulo, Sandro.